o título da palavra diz: Jesus acalma a tempestade. Marcos, desculpa gente, eu falei Mateus, né? Desculpa, é Marcos, tá? Marcos 4, versículo 35. Perdão. Vou estar iniciando a leitura. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode se assentar, igreja. Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Essa passagem bíblica ela fala muito dos nossos momentos de tempestade e tribulações, os momentos difíceis da nossa vida, onde que nós vemos o nosso barco ao mar, numa grande tempestade, no meio de um grande vento, onde nós olhamos que a nossa dificuldade, a gente pode colocar de várias formas: enfermidade, desemprego, problema sentimental, ou várias formas. Nós olhamos aquilo como algo gigantesco, ou como um mar que pode nos engolir, né? De forma que a gente não tem escapatória. E a gente, mesmo sabendo que Jesus está no barco com a gente ainda olha para aquele tamanho e tremendo mar. Nós olhamos para o mar da dificuldade, nós olhamos para o mar da adversidade de uma forma que a gente pensa: poxa, isso aqui é tão grande. É aqui mesmo a palavra diz: vocês são tão tímidos que a fé de vocês é tão pouca. Porque se nós sabemos que Jesus está conosco no barco, se nós sabemos que Ele está em todo o tempo conosco, por que nós tememos de tal maneira? Porque a gente costumamos dizer assim: nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas nós temos que parar e tirar isso da boca. Porque Deus sabe que nós somos seres humanos, nós somos falhos. Tem momentos da vida que nós vamos ter mais força, nós vamos sentir: não, isso aqui eu posso fazer. Porque a gente às vezes costuma olhar as situações com a força do nosso braço e falar: não, isso eu sei, se eu tentar de alguma forma eu consigo, se não der certo, amém, né? Foi a vontade de Deus. Nós costumamos dizer isso, mas a gente não costuma olhar diretamente para Deus e falar assim: o braço do meu Deus, ele é poderoso para fazer os céus e a terra se mover. Porque só a palavra dele, só o nome de Jesus, ele é tão poderoso para que a tempestade se acalme, para que nós, pelo nome dele, expulsamos demônios, para que nós trazemos cura para a vida de alguém que necessita, só pelo nome dele. O nome dele é poderoso. A palavra já diz: nome sobre todo nome e sobre todas as coisas. Então, quando nós falamos o nome de Jesus, você pode entender e ter certeza que o nome dele ele é soberano sobre todas as coisas. Porque assim fez Deus. É dessa forma que Deus quer. E costumo dizer assim, irmãos, esses dias também buscando um pouco mais do Senhor e querendo aprender um pouco mais também, voltando a estudar um pouco mais a palavra, aprender. Como eu gosto muito de aprender, gosto muito de assistir palestras e ler também. Porque nós precisamos nos alimentar do que vem de Deus. Porque é muito fácil só chegar no culto, amém, amém, glória a Deus, e fazer uma oração aqui, chegar em casa e não fazer essa parte.
E, poxa, eu estava analisando toda essa situação e eu começava a entender que em todo tempo Deus faz uma transformação. E que pelo nome do Senhor Jesus, a ira de Deus não desceu sobre a nossa vida. Irmão, a gente está debaixo da ira de Deus. Só que a graça do Senhor Jesus Cristo que nos concede o perdão. Porque Deus está olhando em todo o tempo para nós e vendo que cada momento da nossa vida nós damos um passo. Mas tem passos que a gente às vezes dá maior do que a perna. E Jesus, ele vem com a misericórdia e a graça dele para nos ajudar. Porque Deus fala, eu não quero isso, por que o teimoso vai fazer? Eu não gosto disso, por que a pessoa teimosa vai fazer? Jesus vem, não, pai, deixa que eu converso. Calma que vai dar certo, ele vai entender que isso não é o caminho dele. E então, quando nós olhamos para a dificuldade, nós queremos achar um meio de saída. E esquecemos que o meio de saída, que é ser certo e certeza que vai dar certo, é Jesus. Porque aqui na palavra já diz, porque enquanto o povo, os discípulos, o povo ficava desesperado no meio da tempestade, com medo de morrer, com medo de se afogar. Mas mal sabia eles que no barco estava Jesus, o dono da vida, o dono do ouro e da prata, o dono das nossas almas. Porque para mim Ele é, irmãos, Ele é dono da minha vida, Ele é dono da minha alma, dono da minha família. Porque Ele é soberano sobre todas as nossas coisas. Então por que eu tenho que olhar para o barco com medo de temer algo? Irmão, não vocês têm que ter vergonha não. Tem crente, irmão, que ele tem uma fé que eu costumo querer, assim, não, eu quero acostumar a ser igual a esse crente. Ele fala assim, irmão, tem gente que fala para o irmão, irmão, você é muito chato, não veio vocês morrerem, vocês ir embora. Ele falou, irmão, estou aqui só de passagem, meu lugar é lá na glória com Deus. O irmão fala, morrer para crente é lucro. Estou indo para o céu, para o braço de Jesus, irmão. Tem crente que ele anseia, ele não quer nem a vida terrena, ele quer a vida no céu com o Senhor. Quando você toma esse passo na sua vida, é um passo com Deus. É um passo para receber o seu galardão lá com o Senhor. Porque você parou de olhar as coisas terrenas. Lógico, tem gente assim que fala assim, poxa, mas eu queria conquistar tais coisas. Eu também, irmão, quero conquistar algumas coisas ainda nessa terra, com a permissão do Senhor. Dar algo do bom e do melhor para a minha família. Todos nós queremos. A gente também sabe que muitas pessoas também necessitam. Mas eu entendi que nesses dias aqui, com essa enfermidade que eu acabei pegando, querer conquistar tudo isso e não ter saúde, que é o principal, e não ter o Senhor Jesus, não adianta de nada. Porque a gente é um papel. Não, nós seres humanos somos um papel. Porque na hora que molhar, encharcar, ficar pesado, não aguenta nem andar. E ainda rasga no meio. Mas o único que pode nos manter firme e fazer com que as coisas que a gente olha e fala, é impossível. O único que pode fazer isso é Jesus. O único dono de todas as coisas é Jesus. Porque Ele pode mudar o paradigma, mudar a estrutura, Ele pode mudar o contexto da sua história. Mas você está disposto, como eu falei com a minha esposa, e eu repeti aqui, eu falei para ela assim, chegando em casa, eu falei, você está disposta a pagar o preço? A gente perdeu os documentos do Caleb, né? Meu pequeno, meu bebezinho especial. Perdeu os cartão, ela perdeu o documento, perdeu o cartão do banco, Bolsa Família, tudo. Perdeu. Então acabou o sim lá. O costume dela sempre andar com aquele tudo junto para facilitar. Saiu a gente foi para a Feira da Madrugada comprar roupa para as crianças e levou tudo, irmão, na carteira. Era só para pegar só o documento dela. Aí ela levou tudo. Perdeu. Aí eu lembrei da pregação. Falei, tá vendo, irmão? Quando eu falo assim, que eu também corto aqui para quem está pregando. Aí eu olhei assim e falei assim, eu sabia. Eu falei assim, tá pronto para pagar o preço? Para aguentar a batalha? Pagar a prova? Como a gente costuma dizer. Então vamos pagar o preço, vamos pagar a prova, mas louvando ao Senhor.
Porque na hora eu poderia reclamar, eu fiquei numa ira, eu falei, meu Deus, como você perdeu um negócio tão importante do menino? Aí eu respirei e falei, mas você estava pregando. Tá preparado para suportar? Agora eu pergunto para você, está preparado para suportar? E assim é Deus conosco, irmãos. É tão magnífico que em cada detalhe que Ele faz na nossa vida é tudo para mim como muita novidade, muitas coisas novas. Ele surpreende em todo o tempo, em cada transformação, que isso me deixa mais impactado em querer mais do Senhor, em querer mais estar com o Senhor. E isso me deixa feliz da forma que Ele age nas nossas vidas. Não só na minha, porque na vida de outros irmãos eu também sei que Ele age de várias maneiras, de várias formas. Porque cada um tem o seu testemunho, cada um tem o seu caminhar. O seu caminhar é único. Como diz a palavra, a salvação, ela é única. Irmão, eu falo para minha esposa assim muitas vezes, a salvação é única, filho. Não adianta você só orar por mim, não, orar e eu não fizer a minha parte. Então eu tenho que fazer a minha parte também, da mesma forma que eu oro por você. Então se você quer ser salvo, irmãos, entenda, você tem a sua única salvação, que é o principal. Ah, mas eu tenho meu filho, tenho meu neto, tenho minha esposa, meu marido. Ensina ele a buscar, ensina ela a buscar a salvação. Porque é perante o nome do Senhor que vem a salvação. Isso é o mais importante. A nossa salvação. E eu entendi nesses dias que eu falei, poxa, graças a Deus, Deus me abençoou com um bom emprego. Eu estou num bom emprego, uma boa empresa. Eu estou com uma condições financeiras assim, que eu falo assim, eu pago minhas contas, pago as minhas coisas, não falta nada, minhas crianças comem, porque os bichinhos comem bem, graças a Deus. Eles se alimentam bem, têm roupa. A gente sempre quer dar um pouquinho melhor, né? A gente quer sempre dar o melhor, mas hoje o custo de vida está caro. Mas eu entendi assim, poxa, mas tudo isso eu tenho. Tudo isso eu tenho de uma certa forma. É como disse um grande pregador, o pastor Fernandinho, ele falou, isso tudo eu tenho como esterco. Porque o que mais me importa é a graça do Senhor. O que adianta eu ter tudo isso, conquistar o mundo e não ter a minha salvação? Disso nada me fará, porque nada disso vai subir. E vem a palavra do Senhor, Ele vem e fala, porque naquele dia quando Ele chegar e chamar a igreja, aqueles que ficarem vão sair procurando. Meu Deus, o que aconteceu? Sumiu meu parente, sumiu minha mãe, sumiu o pastor da igreja, sumiu todo mundo. Cadê aquele povo? Vou para a igreja. Aí começa a ver a tribulação chegar, vai procurar as igrejas. Aquele que está fielmente firme com o Senhor vai subir. Aquele que não está vai ficar procurando o irmão e a irmã e não vai achar. Não vai achar. Aí quando fala, aí vai estar na tempestade. Esse vai estar na tempestade procurando. Mas é engraçado quando a gente fala desse texto bíblico, e isso me impacta muito. Mas os pregadores eles costumam dizer, mas porque na hora quando o pastor pregou para você, você não quis ouvir? Porque quando o pastor para você falou, faça mais para Deus, você não quis fazer? Porque naquele grande dia, na última hora, no último minuto, você quer que Deus te perdoe. Você quer que Jesus te leve. Se você passou o tempo todo negando a Ele. Que igreja, que culto. Não, vou aproveitar minha vida enquanto estou vivo. Nem sei quando Jesus volta, ninguém sabe. Só o Pai sabe. Então, quando, irmãos, te chamarem para fazer algo que seja do Senhor Jesus, faça com amor e carinho. Porque talvez, como costuma dizer muitas pessoas, a palavra diz, louvor diz, pode ser hoje o seu último dia. E pode ser. Então não negue uma oração, não negue receber uma oração, não negue receber um abraço, não negue receber um pedido de perdão, não negue a oportunidade de também pedir perdão. Aleluia, Deus. Faça. Porque talvez naquela hora, quando você virar a esquina, como a gente costuma dizer, você virou a esquina,
Deus te recolhe ali. Fala, pronto, era isso que eu queria de você. Vem, agora você é meu. Vou te tirar dessa terra. Aqui você não mora mais. E é assim Deus conosco. Porque nós temos que ter o Senhor Jesus, como a palavra diz, nossa pedra angular, pedra de esquina, o pilar central da nossa vida, da nossa estrutura. Quando você tem Ele como um pilar central, você tem uma vida renovada de várias formas. Você tem uma vida com uma força maior. Então eu começo a entender que quando eu coloco Jesus acima de tudo, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. Porque eu tenho o meu Jesus. Porque o Espírito Santo, que Ele nos deixou, o Consolador, Ele está ali, nos abraçando naquele momento de dificuldade. Como eu falei, eu também estava em tempo de enfermidade, eu não conseguia parar para fazer nada, só dor em todo tempo, dor em todo tempo. E na minha cabeça só passava, falava, Senhor, eu tenho que estar mais contigo, eu tenho que pedir perdão pelos meus erros, porque eu ainda erro, eu sou pecador, e me perdoa, me perdoa, me perdoa, seja feita a tua vontade, obrigado pelo mais um dia de vida, obrigado pela minha saúde, obrigado por guardar a minha família, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, oro também muito pela igreja, cada um dos irmãos, para não errar o nome de algumas pessoas, eu apresento a igreja toda em peso, para que o Deus venha fazer mover na vida dos irmãos também, porque não adianta só, irmãos, eu só orar por mim, por mim, por mim, por mim, por mim. Tudo bem, a salvação é única, é individual, mas por que eu não posso orar pelos meus irmãos? Porque Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a teu próximo como a ti mesmo. Esses tempos atrás, acho que foi na virada do ano, né, pastor? Estava falando com o pastor aqui sobre religião, essas coisas, as pessoas que têm, você tem que saber lidar com as outras pessoas, porque cada um escolhe o seu caminho. Você não pode forçar o irmão a escolher o caminho de estar aqui na igreja servindo ao seu Jesus. Você tem que plantar o amor. E eu falei pro pastor, meu irmão, ele agora é da Umbanda, alguma coisa assim. Mas pastor, você acha que eu vou lá, vou negar dar um abraço para ele? Não vou. Eu sei o Deus que eu sirvo. Ah, mas fulano é católico, fulano é não sei o que. Não, irmãos. Ah, mas você tem que ficar repreendendo esse povo. Não. A gente sabe que o Deus único que nós servimos, por que eu vou julgar? Se a palavra dele diz, não julgueis para que não sejam julgados. Da mesma maneira que você medir, serão de medida vós. Então eu tenho que fazer minha parte, dar o amor. Eu não posso ficar julgando a religião do irmão. Eu não posso julgar porque o irmão ora debaixo de uma santa. Não. Grande parte da minha família é católica. Alguns são evangélicos. Eu vou ficar lá julgando meus parentes que ficam orando, Ave Maria. Não, irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Eu falei em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Eu tenho que orar por eles. Eu não posso ser o julgador. Eu não sou o júri. Eu não sou quem vai julgar eles. Eu não sou o juiz. Eu sou aquele que, quando disse, Senhor, os seus mandamentos eu obedecerei, eu já começo ali, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? Todos. Ah, mas fulano de tal se diz ser assim assado. Irmãos, Jesus veio, ele julgou alguém. Minha esposa tinha uma certa mania que ela falava para mim, não, você tem que ir assim. Eu falava, não. Jesus, quando chegou, você acha que ele mandou para o leproso? Ô leproso, vai se lavar que aí eu te curo? Você tem que ensinar da forma que tem que se comportar. É com o tempo que a pessoa vai saber como se comportar dentro da igreja. Jesus acolheu todos, irmãos. Todos. Chegou, Jesus, preciso de uma cura. Me liberta. Seus pecados estão perdoados. Levanta a tua cama e anda.
E foi assim Jesus em todo o tempo. Então nós temos que ser também. Não julgar o próximo, mas sim amar o próximo. É difícil, irmãos, amar o próximo. Porque o nosso próximo tem dia que ele tira a gente do sério. Mas tem que amar. Ô Senhor Jesus, eu tenho que orar por essa pessoa. Eu tenho que orar por essa pessoa. Eu vi um testemunho forte. Que aquele ali, eu falei, Senhor, eu não faço nem a metade do que esse Senhor fez. Esse testemunho, um pastor estava palestrando e ele disse, tem gente que é muito fácil falar que amar o próximo é fácil, eu consigo, eu não fico irado com meu irmão, eu não julgo ele e tal, não sei o que, tá bom. Eu falei, irmãos, mas você não sabe o que é amar o próximo ainda. Eu vou te dar um exemplo muito, muito forte, que aí ele falou, até eu mesmo senti lá no fundo da minha alma como que foi isso. Isso foi um testemunho que veio lá dos Estados Unidos, um senhor, né, que tinha perdido a filha, tinha um serial killer. Tem até um vídeo no YouTube falando esses julgamentos, essas coisas. E estavam lá várias pessoas que perderam as filhas, a esposa, as irmãs, e falavam, eu te odeio, eu quero te matar, por mim que você morra. E ele ali assim, ó, sorrindo, o cara, o assassino. Ele sorrindo o tempo todo, para todo mundo falando. Aí vem esse senhor, todo barbudo, bem senhor de idade mesmo, barba branca, cabelo branco, quase sem cabelo assim. Ele chegou e falou assim, olha, você está fazendo eu aplicar algo na minha vida que o meu Senhor deixou para mim, que é dar o perdão, que é amar o próximo. Você tirou o meu tudo, que era a minha filha. Você me destruturou o meu mundo. Mas se sinta perdoado. Irmãos, como que você consegue ter essa força se não é o amor de Jesus? Você perdoar alguém que tirou a vida da pessoa que você ama. Naquela hora, ao semblante do serial killer, o homem que matou as mulheres, de sorriso e de deboche, foi em 10 segundos. Ele começou a desabar em choro. Porque Deus perdoa, nós temos que saber perdoar. Então tem coisas na vida que é difícil para nós dizer. É difícil para mim dizer assim, se eu conseguiria falar isso dessa forma, passando na mesma situação. Não sei. Mas aquilo ali me tocou profundamente. O tamanho amor e compaixão que tinha dentro do coração daquele homem por Jesus, primeiramente, e aplicar a palavra do Senhor. Perdoar. E ele não perdoou só ali, naquele momento, naquela palavra. É como disse Jesus para Pedro, perdoe 70 vezes 7. Então, em todo o tempo ele estava perdoando aquele homem. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Porque se você fizer a conta, não bate nem num ano. Passa. E isso foi muito forte. Então a compaixão tem que habitar no nosso coração. Tem que habitar. Teve um tempo que quando os rapazes que levaram a minha moto, eu ficava meio irado. Nem para esses caras se lascar de alguma forma. Não que eu desejava mal que eles morressem, que eles caíssem. Mas eu falava, se lascar assim, a polícia vai pegar, né? Nem para ser preso. Né? Nem para ser preso. Daí um varão da igreja que eu congregava antes, né? Ele falou assim para mim, poxa, eu também fui assassinado dessa forma. Mas no dia que eu parei de caçar eles e desejar que eles fossem presos, eu dei o perdão e falei, Senhor, eu perdoo. Tiro do meu coração esse peso, que o Senhor não gosta que nós, filhos do Senhor, estejamos assim, com amargura. Eu aprendi a fazer isso. Demorou um pouquinho? Demorou. Mas eu consegui. Para que o Senhor viesse habitar e não uma mágoa. Irmãos, até mesmo uma mágoa enche nosso coração. Tem gente que fala assim, não, mas alguém te feriu gravemente. Mas você fica com mágoa, você fica com rancor. Às vezes, mágoa, rancor e ódio ficam tudo na mesma linha. Porque você aloja ele no coração. Você
coloca ele para tomar um espaço. O espaço que seria do amor do Senhor Jesus. Então habite o amor no seu coração. Liberta aquilo. Mas eu fico nervoso com tal pessoa. Eu tenho ira quando eu estou perto dele. Liberta essa ira. Tira essa sensação. Tenta dar pelo menos um bom dia, conversar, pedir desculpa, mesmo que você não tenha feito nada, mas peça desculpa. Porque aí você se sente, você fala, Senhor, eu me sinto leve. Porque eu já tive essa sensação. Você sente como se você tivesse feito algo para a pessoa, só que você nunca fez. Pelo contrário, você e a pessoa não se deu bem. Vocês só não se deram bem por uma situação. E ficou ele nervoso com você e você nervoso com ele. Aí não pode se olhar, que olha feio, falta quase sair na porrada. E fica aquela sensação. Vocês não falam nada um pro outro, mas fica ali, ó. Aquele clima ruim, aquele clima pesado entre os dois. Mas quando você libera o perdão, você coloca o amor dentro do teu coração, você fala, poxa, me desculpa se eu chateei você, eu não queria. Você mostra o cristão que você é. Você mostra que tem amor. Ele pode não querer, irmão, te perdoar, pode não querer mais falar com você, continuar do mesmo jeito, falar para você, você na sua e eu na minha, mas você fez a sua parte, você tirou o peso do teu coração, aí você deu mais um espacinho para Jesus morar, porque Ele tem que ser dono de tudo, de todo o teu coração, tem que habitar somente Ele aqui, totalmente dele. Nós costumamos dizer assim, Senhor, eu quero ser totalmente seu, então seja totalmente dele, que o amor dele habite em seu coração, que esse amor transborde, que as pessoas vejam. É muito difícil as pessoas que me conhecem ficarem com raiva de mim. Já tive em trabalhos assim, quando eu trabalhei em prefeitura, essas coisas, é muito fácil os funcionários ter as suas picuinhas. Mas quando eles começam a conversar comigo por alguns minutos, eles mudam a ideia de que eu sou uma pessoa chata, que eu sou uma pessoa fechada, porque eu deixo o Espírito Santo habitar em mim. O amor dele tem que transbordar em mim. Porque quando eu falar algo, eu falo assim, por que você é assim? Porque o Senhor Jesus me ensinou. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então, seja essa pessoa, você também. O amor. Seja uma pessoa de amor, seja uma pessoa de paz, seja uma pessoa que saiba suportar, seja uma pessoa que saiba estar no barco, no momento da tribulação, no momento dos ventos, no momento em que o mar parecer que vai te engolir, e quando você achar que não tem mais jeito, você tem um nome, tem alguém que é o seu socorro. E esse socorro, que a gente costuma dizer, ele é o amor. E o amor tem um nome. O nome dele é Jesus. Entenda que o nome dele é Jesus. O nome do amor, o nome do socorro. E o soberano é Ele, Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. E já passo para o Deus. Graças a Deus. Aleluia, que maravilha. A igreja fica de pé, irmão. Nós vamos orar, agradecendo ao nosso Deus por mais esse dia, esse culto na presença do nosso Pai. Aleluia. Eu quero agradecer a nossa irmã Diaconisa André, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor, diante da tua santa presença, Pai, continua abençoando o teu povo, dar uma semana de bênção, de graça, de saúde, de prosperidade, ó Deus. Cobre o teu povo com o teu sangue, abençoa o nosso lar, a nossa família. É o que eu te peço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Faça assim com as mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.